Bom dia a todos. Quem não me conhece, meu nome é Jenny, eu estou com a lição de abertura de hoje. E o livro que eu escolhi foi O Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A lição é a número 60, Lógica da Providência. E ela vem nos falar assim: depois que fostes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Paulo, Hebreus 10, 32. E Emmanuel, ele nos explica assim esse trecho bíblico. Depois que fostes, os cultivadores da fé sincera costumam ser indicados no mundo à conta de grandes sofredores. Há mesmo quem afirme afastar-se deliberadamente dos círculos religiosos, temendo o contágio de padecimentos espirituais. Que a gente tem que lembrar que Deus não dá nada que a gente não possa carregar, né? Que primeiro ele nos capacita, depois é que ele nos dá as provas, né? E muitas pessoas, com medo disso, elas se afastam das religiões, com medo de estar buscando e os problemas começarem a surgir, as dificuldades começarem a aparecer. Muitos se afastam por medo, né? Mas, ao invés de fugir, nós devemos fazer diferente. Na verdade, a gente tem que erguer a cabeça e enfrentar os desafios, porque com conhecimento é que a gente é capaz, né, de enfrentar com mais facilidade. E Emmanuel, ele segue falando assim: os ímpios, os ignorantes e os fúteis exibem-se espetacularmente na vida comum, através de traços bizarros e fantasias exterior. Todavia, enquanto se abeiram das verdades celestes, antes de adquirirem acesso às alegrias permanentes da espiritualidade superior, atravessam grandes túneis de tristeza, abatimento e taciturnidade. Essa palavra quer dizer o mesmo que melancolia, né? Então, são essas pessoas que vivem sem pensar na reforma íntima, sem pensar na sua reforma moral. Só aquelas pessoas que pensam assim: eu vou viver o hoje como se fosse o último dia, né? Como se não houvesse um amanhã. São pessoas que não pensam na vida futura, elas querem viver tudo da matéria, né? Aqui. Mas sem se preocupar com o espírito, né? E eu tinha umas palavras que eu ouvia quando era criança. Tinha uma pessoa que eu morava com ela gostava muito de ir para bailes. Não que seja errado ir para bailes, só estou dando um exemplo do cuidar do espírito. E eu queria ir, eu pedia, me leva. A resposta dela era sempre a mesma: o seu tempo de ir para festas vai chegar, o meu está indo, então eu tenho que aproveitar. Tem que aproveitar ao máximo. Então, isso é o viver o hoje, sem pensar no cultivar o espírito. E isso é muito comum ainda hoje. As pessoas só pensam na matéria, nas coisas fúteis, né, nas futilidades que a vida material nos oferece. E esquecem de cuidar daquilo que é necessário, daquilo que é imortal, que é o nosso espírito, né? E isso sempre causa o quê? Quando a gente não cuida do nosso lado espiritual, isso acaba deixando um vazio dentro da gente. A gente fica meio que sem saber o porquê de estarmos aqui. Nada começa a não ter sentido. Bate a tristeza, como disse Emmanuel aqui, né? Vem uma tristeza, a gente não sabe o porquê, de onde, né? A causa daquela tristeza que a gente está sentindo. Mas por quê? Porque a gente só está pensando nas futilidades, está esquecendo de cuidar daquilo que realmente é necessário, né? Como nos diz Emmanuel: todavia, quando se abeiram das verdades celestes, antes de adquirirem acesso às alegrias permanentes da espiritualidade superior, atravessam grandes túneis de tristeza, abatimento e taciturnidade. Por isso é que vem a melancolia, né? E é nesse conhecimento das verdades celestes que nós começamos a amadurecer o nosso espírito. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Quando a gente vem na casa espírita buscar conhecimento, a gente está deixando as futilidades carnais de lado para cuidar do espírito. É aí que nós estamos amadurecendo. A gente está amadurecendo o nosso espírito, né, para o que realmente importa, né?
Daí a pouco, aquilo que a gente colocava em primeiro lugar, que são as festas ou whatever de material, vai ficando em segundo plano, em terceiro plano, em quarto plano, e quando pensar que não, já nem importa mais para nós aquelas ações, né, da matéria. E Emmanuel, ele segue falando assim, o fenômeno, entretanto, é natural, porquanto haverá sempre ponderação após a loucura e remorso depois do desregramento. Quando reconhecemos os nossos erros, aí nós demonstramos humildade, aí nós demonstramos o amadurecimento do nosso espírito, né? Quando a gente reconhece onde errou e tenta melhorar. Ao passo que o orgulhoso, ele é o contrário, né? Ele sempre sabe tudo, ele é melhor que tudo, e geralmente ele está cercado de grandes oportunidades que a vida, que Deus coloca na nossa vida, e ele perde a oportunidade por orgulho, porque ele se envaidece das oportunidades que Deus colocou no seu caminho, ao invés de aproveitá-la para se melhorar, né? E Emmanuel, ele segue falando assim, o problema, contudo, abrange mais vasto círculo de esclarecimentos. A misericórdia que se manifesta na justiça de Deus transcende a compreensão humana. O Pai confere aos filhos e transviados o direito às experiências mais fortes somente depois de serem iluminados. Só após aprenderem a ver com o Espírito eterno é que a vida lhes oferece valores diferentes. Ou seja, é enxergar com os olhos do Espírito, né, e não com os olhos da matéria. É só assim que nós vamos entender os tesouros divinos, né, que o Pai coloca nas nossas vidas, né? Ele nos concede para que a gente possa melhorar, né? É ter a maturidade, estar buscando sempre esse conhecimento do plano espiritual, né? Do que é necessário mudar em mim, o que eu preciso para fazer a minha reforma, né? O porquê que eu estou aqui nesta vida, qual é o sentido de eu estar passando pelo que eu estou passando, né? Pegar essa oportunidade da reencarnação, que é que nós temos, todos nós temos, e mudar os nossos valores, mudar o nosso ponto de vista, mudar o nosso comportamento, né? Encarar esses problemas, as situações difíceis que surgem na nossa vida, deixando a gente, às vezes a gente se coloca como um coitadinho ali, né? De vítima, né? A gente se vitimiza com a dor. Ai, mas por que eu estou passando por esse problema? Por que eu tenho que passar por isso? Esquecendo o que a gente aprende. Nada é por acaso. Né? Ninguém passa por dificuldade, por problemas, porque Deus é mau. Porque Deus, ele gosta, tem prazer de me ver sofrer. Isso não existe. Vai contra a lei, contra tudo que nós aprendemos, né? Que Deus é amor, né? Vocês se lembram ali que quando Jesus estava em alto mar, que dá aquela tempestade, os discípulos ali dentro do barco, eles entram em pânico, começam a gritar de desespero, porque acham que vão morrer todos ali afogados, que o barco vai virar, né? E Jesus estava fazendo o que na hora da tempestade? Dormindo, calmo, tranquilo, né? E por que os apóstolos, eles entraram em pânico? Porque eles não conheciam ainda a imortalidade, eles não tinham esse entendimento da imortalidade do espírito, né? Eles achavam né? E esquecendo até quem que estava com eles dentro do barco, né? Esquecendo do grande espírito que estavam com eles dentro do barco, que era Jesus. Jesus acorda calmamente, manda a tempestade parar, ainda chama eles de pouca fé. Cadê a fé de vocês? Estão junto comigo e não tem fé, né? Então, ou seja, as dificuldades nós temos que entender, aceitar que ela vem para nos melhorar, para nos auxiliar sempre, e nunca nos colocando como vítimas ou como revolta, né? Nunca. Sempre é difícil falar, vir aqui na frente falar, é fácil, né? O difícil é no momento que a gente está passando pelas dificuldades, a gente ter essa compreensão, mas isso é capaz. Aí Emmanuel, ele continua falando assim, só após aprenderem a ver com o Espírito eterno é que a vida lhes oferece valores diferentes, mudar a nossa visão, né? Nascer-lhe-á
nos corações, daí em diante, a força indispensável ao triunfo no grande combate das aflições. Essa é a chave para a gente combater as aflições, né? É ter a claridade, é ter mansidão na hora que a gente está passando por problemas, né? E Emmanuel segue falando assim: os frívolos e oportunidades, não obstante as aparências, são habitualmente almas frágeis, quais são galhos secos, que se quebram ao primeiro golpe da ventania. Aquelas pessoas que se acham, que às vezes posam orgulhosas, cheias de poder, e, na verdade, são galinhos fracos, são frágeis, porque possuem o quê? A ignorância, né? Porque o de maior que eles precisavam possuir, que é enxergar a imortalidade da alma, eles não possuem. Então, são galinhos fracos, na verdade, né? E merece toda a nossa compaixão. E os espíritos nobres que suportam as tormentas do caminho terrestre sabem disto. Só a luz espiritual garante o êxito nas provações. Olha que frase linda. Só a luz espiritual garante o êxito nas nossas provações. O que é essa luz? É o senso moral. É essa luz que nós viemos buscar aqui, através do nosso conhecimento, dos estudos da doutrina. É o conhecimento, né, da vida futura. É isso que nos faz ter a luminosidade diante das dificuldades que a gente vai passando no dia a dia, das provas que aparecem na nossa vida. E Emmanuel continua falando assim: ninguém concede a responsabilidade de um barco cheio de preocupações e perigos a simples crianças. Ou seja, Emmanuel aqui ele está dizendo assim, com essas palavras, vou colocar as minhas palavras. Ele vem dizer assim: se você está passando por dificuldade, por algum problema, ou de saúde, ou emocional, seja qual for o problema que você está passando, meu irmão, calma. Tenha confiança, né? Você tem condições de conduzir, seja o que for que você está passando por ele, você tem condições para isso. Deus te capacitou, Deus capacitou o seu espírito, Deus te deu força. Você não nasceu assim, jogado ao léu, como diz o ditado, né? Não. Você tem força para superar, seja o que for. Deus nos deu essa força. E nós nunca podemos esquecer que Deus colocou à nossa frente, na nossa caminhada, para nos orientar e para nos conduzir, nada menos do que Jesus. Nós não podemos esquecer disso. Então, é a Ele que nós devemos recorrer quando a gente está passando por dificuldade. É só lembrar do Cristo, é só lembrar que é Ele que nos conduz o tempo todo, que os problemas deixam de ser difíceis, que os problemas a gente passa e nem percebe. Quando você olha para trás, nossa, eu passei por isso tudo. Por quê? Porque quem te conduz é o Cristo. E Ele é todo amor, né? Então, quando você estiver passando por uma dor, seja ela qual for, peça orientação a Ele, a Jesus. E vocês vão ouvir uma vozinha falando assim, bem no seu coração, bem no coração mesmo, na sua alma. Porque quando Jesus disse isso, ele estava falando aos corações. Ele vai falar assim: não te turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Ponto. Esse é o segredo. Conectar com Jesus e confiar em Deus e nele, como Ele nos garantiu isso. Foram palavras dele, não são palavras minhas. Então, está difícil? Se conecta com Ele, peça auxílio a Ele. É com essa mensagem que nós vamos iniciar os trabalhos da casa esta manhã. Eu convido a todos a fechar os olhos. Querido Jesus, queremos te dar graças por mais esta oportunidade de nos encontrarmos aqui, buscando a luz para as nossas vidas, através do conhecimento da tua doutrina, que clareia o nosso caminho, que nos capacita para vencer todos os dias as lutas e batalhas que surgirem em nosso caminho, porque temos o Senhor nos conduzindo e nos amparando de uma forma tão amorosa. Muito obrigada à espiritualidade amiga, que também nos auxilia, preparando sempre o trabalho
a ser feito no domingo, em todas as atividades da casa. Muito obrigada, amigos. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E agora o livro dos Espíritos com Luiz. Qual é essa mensagem? É a 60 do Pão Nosso. Pequena grande mulher, né? Bom dia a todos. Vamos dar continuidade melhor, ao estudo do Livro dos Espíritos, e como sempre nós falamos, o Livro dos Espíritos não é um simples estudo somente, mas acima de tudo um compêndio de reflexões, porque como base da doutrina espírita, ele sempre nos traz condições de fazermos reflexões íntimas que mexem com o nosso eu. Por isso a Diane falou a respeito de Emmanuel e tudo mais, e as pessoas ficam perguntando Emmanuel, né? Muitas vezes nós mesmos que estamos dentro da doutrina espírita há muito tempo, nós ficamos sempre procurando Emmanuel. Quem é Emmanuel? E foi citado Emmanuel, eu vou citar um trechozinho de alguma coisa que fala a respeito de Emmanuel. Tá? Porque isso tem muito fundamento pelo seguinte fato. A questão 625, do qual nós estamos tratando hoje, que fala a respeito da lei divina ou natural, nos cabe a desenvolver hoje a questão 625, né? Que é a resposta mais curta que os benfeitores da codificação deram a Kardec, né? E ele faz essa pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Vide Jesus, porque aqui só está Jesus no meu, né? Só tem essa coisa, mas realmente é. E a Diane trouxe, falando a respeito do Cristo e tudo mais, e falando a respeito do que Emmanuel escreveu a respeito do Cristo. Mas, como essa questão ela é muito curta mesmo, ela não tem outro fundamento, é o Cristo, é o modelo e guia da nossa humanidade. Kardec faz esse comentário, porque aqui essa resposta já foi dada, Jesus. E Kardec faz esse adendo. E ele diz: para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Interessante, né? Aspirar na Terra. Dá a entender o quê? Que além desta Terra, em outros mundos mais avançados, existem espíritos mais avançados que um dia poderão atingir os níveis daqueles espíritos que estão coordenando aquele planeta. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Não tem aquela parte na Bíblia que ele fala assim: eu estou no Pai, o Pai está em mim? É o Espírito Divino. Esses espíritos crísticos que já atingiram uma evolução no nível do Cristo, eles têm realmente essa conexão com o Criador tão grande que ele sente que o Criador está dentro dele. E nós temos também o Criador dentro de nós, mas nós não conseguimos sentir isso. Como o Cristo sente, ou como os Espíritos Cristo sentem. E ele continua: quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o têm transviado, ensinando-lhe falsos princípios,
Isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos são apresentados como leis divinas, simples leis humanas, estatuídas para servir às paixões e dominar os homens. Entenderam? Kardec foi tão feliz nesse comentário, porque ele dá uma abrangência que o ensinamento natural está dentro de nós. Aqueles que já sentiram esse despertamento, mas ainda têm as paixões humanas, com essas paixões humanas, ele sente-se na tendência de dominar os outros que não o conhecem. É ou não é verdade? Assim que eu estou tentando dominar vocês, não? Não, por nós temos conhecimento, às vezes as pessoas pensam que nós sabemos tudo. E muitas das vezes vão nas nossas ideias pré-concebidas, sem olhar a letra do qual nós estamos tirando o conceito. Esse é o problema maior. Porque nós vamos seguir alguém que tirou um conhecimento de alguma coisa que faz sentido para ele, e eu, como aquele que está com esse conhecimento, vou dominar as massas. Por isso a doutrina espírita ela trouxe um arcabouço que todos podem compreender. Até há um tempo atrás, as missas eram rezadas em latim e o padre de costas. Quem foi aquele que fez a imprensa? Gutenberg fez a primeira prensa. E o primeiro livro que ele quis imprimir foi o quê? A Bíblia. Quantos lutaram para que a Bíblia fosse impressa na língua de cada nação? Um deles foi João Hus. O Martinho Lutero, né? Sim. Ele fez a tradução da Bíblia Para o alemão. para o alemão. Foi a primeira tradução foi dele. Sim. Foi uma briga com o Papa, né? É. Por causa disso. Sim. João Hus. O Russo que era parceiro dele também. Sim. Morreu numa fogueira por causa disso. E quem foi João Hus depois? Allan Kardec. Reencarnação de Allan Kardec. Então nós observamos que a ignorância humana, essa falta de conhecimento, faz com que sejam dominados. Por isso que Kardec foi muito bem conciso nesse sentido. Se os benfeitores da codificação disseram Jesus, porque tem sentido. Porque ele está presente em nós até hoje. Depois da vinda dele, quando ele trouxe a lei do amor, tudo começou a mudar. Alguém tem algum comentário aí para que a gente possa mostrar um pouco do que... Isso, educação é importante. Hã? A educação é importante. Mas esse tipo de educação, no ponto de vista que nós estamos colocando, aquele que oferece a educação tem que dar a oportunidade do educando também ter os seus próprios conceitos e fazer a análise dos conceitos que o outro está dando a ele. Porque muitas das vezes educadores escondem as fontes. Essa é a parte da educação, né? Sim. Então, vejamos bem, na Revista Espírita de março de 1861, Kardec recebe uma carta de era um correspondente, um assinante dessa revista espírita, e ele diz a respeito da lei de Moisés e a lei do Cristo.
Essa carta foi escrita pelo senhor R. de Mulhouse. É uma cidade da França, né? Eu pensava que é Mulhouse, mas é Mulhouse. Eu ainda vou ter que aprender francês. Não, é porque eu fico curioso para ler a obra, o Livro dos Espíritos, em francês. Eu ainda quero aprender. Não sei se... Está difícil até aprender inglês, agora eu quero aprender francês. Bom, então ele diz assim, a carta. Aproveito a ocasião que se apresenta de vos escrever para vos informar sobre uma comunicação que recebi como médium de um espírito protetor e que me parece interessante e instrutiva por todos os títulos. Se assim entenderdes, eu vos autorizo a fazer dela o uso que julgardes mais útil. Eis qual foi o princípio. Inicialmente devo dizer-vos que professo o culto israelita. Presta atenção nisso. O culto israelita. O culto israelita tem como base as leis mosaicas. Não é isso? Até hoje estão esperando a vida de um Messias. Então, essa ideia era preconcebida dele. Agora, veja bem, ele como médium que vai dar uma mensagem, que vai receber uma mensagem do espírito protetor dele. Aí ele diz que professo o culto israelita e naturalmente sou levado a ideias religiosas nas quais fui educado. Conceitos que nós adquirimos. Eu tinha notado que em todas as comunicações dadas pelos espíritos, não se tratava senão da moral cristã pregada pelo Cristo, e que nunca se falava da lei de Moisés. No entanto, eu dizia a mim mesmo que os mandamentos de Deus revelados por Moisés me pareciam ser o fundamento da moral cristã. Que o Cristo poderia ter ampliado o quadro e desenvolvido suas consequências. Quer dizer, Cristo poderia ter ampliado as leis mosaicas. Não é? Mas que o germe estava na lei divina do Sinai. Então me perguntei se a menção tantas vezes repetida da moral do Cristo, embora a de Moisés não lhe fosse estranha, não provinha do fato de que a maior parte das comunicações recebidas emanavam de espíritos que tinham pertencido à religião dominante. E se elas não seriam uma lembrança das ideias terrenas. Dominado por tais pensamentos, evoquei meu espírito protetor, que foi um dos meus parentes próximos e se chamava Marduk. Era ou não era israelita também? Parente próximo. Eis as perguntas que lhe dirigi e as respostas dadas por ele. A primeira que ele faz. Em todas as comunicações feitas à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, cita-se Jesus como sendo o que ensinou a mais bela moral. Que devo pensar disto? Foi direto ao assunto, né? E a resposta sim. Veio assim. Sim. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura. Já derrubou Moisés. Vamos colocar assim. A mais sublime, a moral evangélica cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e os tornar a todos irmãos. A moral que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade, o amor do próximo. Que deve criar entre todos os homens uma solidariedade comum. Enfim, uma moral que deve transformar a terra e dela fazer uma morada para espíritos superiores aos que hoje a habitam. Faz um pequeno adendo aqui, abrindo aspas aqui. O que o Cristo disse no Sermão da Montanha? Os mansos herdarão a terra, e os puros de coração verão a Deus.
É a lei do progresso, a qual está submetida à natureza. E o Espiritismo é uma das forças vivas de que Deus se serve para fazer a humanidade avançar na via do progresso moral. São chegados os tempos em que as ideias morais devem desenvolver-se para realizar o progresso que está nos desígnios de Deus. Elas devem seguir a mesma rota, percorrida pelas ideias de liberdade, das quais eram precursoras. Mas não se deve crer que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não. Para chegar à maturidade, elas necessitam de abalos e discussões, a fim de que possam atrair a atenção das massas. Mas uma vez fixada a atenção, a beleza e a santidade da moral impressionarão os espíritos e estes se ligarão a uma ciência que lhes dará a chave da vida futura e lhes abre as portas da felicidade eterna. Deus é único, Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi um instrumento de que se serviu Deus para revelar por Moisés e pelos profetas as vicissitudes, porque passou esse povo tão notável. Destinavam-se a chamar a atenção geral e fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. Eu vou ler o restante aqui para que a segunda, para que faça sentido a primeira. Em que, pois, a moral de Moisés é inferior à do Cristo? Ele não se dava por vencido, né? E ele diz assim, a moral que Moisés, a resposta do Espírito Protetor, a moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que ele se propunha regenerar. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudessem adorar a Deus de outro modo que não por meio de holocaustos, nem que se devesse perdoar ao inimigo. Notável do ponto de vista da matéria, e mesmo da arte e ciências, a inteligência deles, muito atrasada, se achava em moralidade e não se houvera convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes necessária uma representação semimaterial, qual a que apresentava então a religião hebraica. Os holocaustos que lhes falavam aos sentidos, ao passo que a ideia de Deus lhes falava ao espírito. Os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm os germes da mais ampla moral cristã. É os 10 mandamentos. Os comentários da Bíblia, porém, restringiram-lhe o sentido, porque, praticado em toda a sua pureza, não teriam então compreendido. Os comentários da Bíblia, porém, restringiam-lhe o sentido, porque, praticada em toda a sua pureza, não na teriam então compreendido. Mas, nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixavam de ser como frontispício brilhante, qual farol destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha de percorrer. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá. Essa palavra frontispício, eu fui buscar no dicionário, é uma espécie de uma parede, de uma entrada de uma casa. Tá? Então, quer dizer, que ele diz assim, os 10 mandamentos deixavam de ser como um frontispício brilhante, quer dizer, uma entrada brilhante. Né? Qual farol destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha de percorrer? Moisés abriu o caminho, Jesus continua a obra, o Espiritismo a concluirá. Bom, vamos pegar um comentário de Kardec, que ele colocou que o homem, muitas das vezes, deturpam aquelas coisas que são divinas. Como Moisés, há 1500 anos antes de Cristo, ele pegou aqueles 10 mandamentos e desmembrou em várias leis que se tornaram leis civis.
que estão nos Deuteronômio, onde que ele fala, se alguém roubar um boi de outro, vai lá e rouba outro, para ficar no mano a mano, olho por olho, dente por dente. Por quê? Porque ele não tinha condições de conduzir um povo tão rebelde, tão bruto naquela época, que saiu dos 400 anos de escravidão, onde ele narra na Bíblia, tem 200 mil homens, fora mulheres e crianças. Quer dizer, mulheres e crianças não eram contadas como... Imaginemos, 200 mil homens, praticamente quase 200 mil mulheres. Crianças nem se fala, porque na época não tinha controle de natalidade. O negócio é tão interessante que o Moisés, se você pegar o mapa de onde o Moisés andou, ele andou com a população 40 anos para chegar na Terra Prometida. E se você pegar o mapa atual de onde o Moisés andou, você vai ver que ele andou em círculos o tempo todo. Uhum. Por que ele fez isso? Porque ele queria que as gerações se acabassem, para ele poder incutir na cabeça do povo que estava nascendo os novos conceitos. Sim. Então, se pegasse aquele povo velho e viciado e chegasse na bendita Terra Prometida e começasse a história dali, o povo vinha já com os vícios. Então, nesses 40 anos, deu tempo de uma geração desencarnar, uma nova geração surgir com ideias novas. Uhum. Você falou uma coisa que é interessante, que eu estava falando a respeito de preconceito. É difícil mudar a minha cabeça hoje, porque eu tenho meus preconceitos. Mudar a cabeça de outras pessoas também, porque tem os seus preconceitos. Certo? E eu vou citar uma passagem aqui de um livro que o Cristo diz a alguém: pastor das almas humanas, desde a formação deste planeta, há muitos milênios venho procurando reunir as ovelhas tresmalhadas, tentando trazer-lhes ao coração as alegrias eternas do reinado de Deus e de sua justiça. Para quem o Cristo falou isso? A Ediane falou dele aqui todo o tempo. Emmanuel. Aqui ele era Públio Lentulus. Pastor das almas humanas, desde a formação deste planeta, há muitos milênios, venho procurando reunir as ovelhas tresmalhadas, tentando trazer-lhes ao coração as alegrias eternas do reino de Deus e de sua justiça. Não bate com a mensagem daquele Espírito Protetor? Que Moisés não foi enviado por Jesus? Porque o Cristo tem um planejamento, os Espíritos crísticos têm um planejamento para conduzir um planeta, conduzir uma humanidade. Ele vem enviando, primeiramente, aqueles que vão preparar o terreno, para que depois eles possam vir e trazer a lei verdadeira. Porque eu até estava comentando aqui, não sei se foi aqui, que um dia eu torcia muito para um time do Rio, e depois deixei de praticamente torcer com assiduidade, e era um jogo de Vasco e Flamengo. Hã? Você tem abandonado, você é vascaíno. Não. Eu era flamenguista. Mas foi uma coisa interessante, que na época a TV começou a fazer uma panorâmica das torcidas, né? Que as torcidas, né? E de repente alguém na torcida do Flamengo levantou a bandeira do Vasco. Foi, acho que 2 segundos ela já baixou. Sumiu a bandeira, agora o resto eu não sei. Então imagine, eu estou colocando assim, veja bem, era como se o Cristo viesse na torcida do Flamengo e levantasse uma bandeirinha do Vasco naquela época que todo mundo dava. Poderiam trucidá-lo. Poderiam não calá-lo, né, ou nem ouvi-lo. Então imagine a nossa ignorância, os nossos preconceitos de uma torcida de futebol
Estou citando aqui porque existem esses preconceitos de o meu time é o melhor, é isto, e eu não admito que o outro entre na minha torcida fazendo uma afronta comigo. Preconceitos. Nós temos isto na nossa mente. Agora imagine nós entrarmos na mente do outro com os nossos preconceitos. Jenny? Entrarmos na mente do outro com os nossos preconceitos. Eu não vou aceitar. Imediatamente eu vou dar uma barrada. Opa, tem que travar, vou ter que fazer uma análise. Opa, este preconceito que ele tem pode me servir. Aí eu começo a fazer uma análise racional. Essa racionalidade, o Cristo trouxe em todos os sentidos. Mestre, o que eu necessito para alcançar a vida eterna? Ele disse isso a um jovem lá. Cumpra a lei, eu já cumpro. Então, mas vá, venda todos os seus bens e segue-me. Ele já tinha um preconceito que a riqueza para ele era importante. E depois disso veio como uma das encarnações foi Miramês. Depois vocês podem buscar a história de Miramês. Bom, mas entre esses 1000 anos, 1000 e poucos anos, o que ele fez? Né? Então, por isso que eu vou já dar um spoiler. Porque todo mundo fala a respeito de Emmanuel. Né? Na próxima semana eu vou trazer um pouco do que Emmanuel passou para chegar até Emmanuel. Emmanuel, hoje que nós o conhecemos. São alguns períodos reencarnatórios que eu tive fazendo uma pequena pesquisa e vi quantas vidas ele teve para chegar até a esse aspecto. Esse trecho do que eu li aqui está no livro Há 2000 anos, onde o Cristo chamou ele e falou: vem cá, meu amigo, vamos sentar aqui. Vamos conversar nós dois? Numa linguagem assim, bem tranquila. Estou dizendo isso na minha linguagem, mas o livro é muito belo. Eu vou ler na próxima semana. Fiquem curiosos. Né? Estão querendo que eu dê spoiler? Eu dei spoiler, mas... Chamou ele na grande, né, Luiz? Chamou ele assim, falou: vamos, senta aqui, vamos sentar aqui mesmo. Vamos conversar um pouquinho. Né? Porque a nossa condição humana hoje nos dá uma condição de entendermos para que motivo nós estamos aqui, por que nós estamos aqui. E essa doutrina que nos acolhe, porque muitas vezes, eu sou espírita. Tá, tudo bem. Mas quem acolheu a nós, ou nós acolhemos? A doutrina espírita nos acolheu em primeiro plano. Agora, nós acolhemos a doutrina espírita a partir do momento que eu vejo conceitos que vão ser úteis ao meu procedimento, à minha mudança interior e à minha análise do que eu estou vendo no mundo atual. Por isso que o Cristo realmente veio nos trazer o que há de melhor do que Deus reserva para toda a humanidade. Porque ele disse nesse livro aqui, pastor das almas da humanidade. Por isso que eu estou me baseando somente numa questão, para que nós possamos ver o quão importante este ser é para a nossa existência eterna, não somente agora, atual. Porque ele nos trouxe um conceito que ele já viveu anteriormente e conhece a fundo. Para dizer que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Para quem vai dizer isto, quem diz isto, ele tem consciência plena do que ele está dizendo. Não é? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu estou em Deus e Deus está em mim. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Quer dizer, conhece a fundo a estrutura natural que é a estrutura divina.
né? Por isso que é essa a importância de nós termos em mente de que este único Espírito crístico que esteve entre nós é o dono da verdade, que nós, que estamos matriculados nesse planeta terreno, devemos seguir. Bom? O Evangelho está com Carlos hoje e tenha um bom dia. Bom dia, gente. Deixa Tá todo mundo acordado? Gente, Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao 7. Eu acho que quase todos nós conhecemos essa passagem. E ele começa assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele. E ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Eu peguei hoje o Evangelho, o capítulo 5, que fala sobre a justiça das aflições. Por quê? Porque a gente tem passado, ultimamente, nas últimas 2 semanas, a gente passou pelaquela situação que está passando o pessoal do sul do nosso país, e é triste ver aquilo. Aquilo mexe até com os corações das pessoas mais endurecidas. Mas, nesse momento, a gente pegando o sermão das bem-aventuranças ou o sermão das montanhas e olhando aqui na quarta bem-aventurança que Jesus vem nos trazer, o que é que ele fala? Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Né? Então, nesse momento, quando a gente vê uma situação dessa, a gente acaba chorando pela dor, pela destruição que é causada, tanto das pessoas que passam pelas situações, quanto pelo patrimônio material, porque, querendo ou não, um patrimônio material muito grande, as cidades sendo destruídas, quanto pelos animais, que tanto chocou a gente o que estavam passando os animais e que muitos passaram. O Espiritismo, ele divide o livro dos Espíritos, ele vem falar de 3 tipos de sofrimento, 3 tipos de desencarne, certo? Mas antes de passar para isso, eu queria também trazer aqui, no item número 7, na 7ª bem-aventurança, do qual Jesus falou: bem-aventurados os misericórdios, pois obterão misericórdia. Porque nesse mesmo momento que a gente vê um sofrimento tão grande de certas pessoas, a gente vê também pessoas se locomovendo e se unindo para fazer o bem pelos seus irmãos. E às vezes pessoas que você diz: não, essa pessoa aí faz tudo errado. Mas chega no momento desse, essa pessoa se compadece com o sofrimento de outros. Então, nesse momento, em momentos como esse de calamidade, a gente vê a solidariedade, a fraternidade sendo posta em uso.
a gente vê grupos estatais, privados, empresas não governamentais. Eu vou falar de não governamentais, porque o governo ele tem a obrigação de fazer. Seja ele governo federal, estadual, municipal, ali é a obrigação dele, ele arrecada o ano todo, a vida toda, imposto do cidadão, ele tem a obrigação de fazer aquilo. Mas eu estou falando das pessoas que não têm obrigação de fazer, certo? Que são empresas, são pessoas como a gente, certo? Que está doando do seu tempo em solidariedade de outras pessoas, se voluntariando, certo? Para fazer o bem. Igrejas, instituições, certo? Aqui mesmo a gente viu tantas pessoas arrecadando. A gente aqui no Getúlio, a gente fez uma campanha, arrecadou, levou lá para alguns pontos de coleta. Esses pontos de coleta foram levados para o estado da Flórida. Por que o estado da Flórida? Vocês sabem por que o estado da Flórida? A Companhia Azul, ela se disponibilizou a todos os voos que tivessem espaço, levar doações para o sul. O estado de Pernambuco, que é o meu estado, o aeroporto de Recife, que funciona o hub da Companhia Azul no Brasil, estava abarrotado de doações, de água, de alimento, de donativo, e estava assim, eu via as imagens, o povo mal tinha espaço para andar, e olhe que o aeroporto de Recife ele é considerado um dos melhores do país. Então, assim, várias pessoas se nossa, tá difícil aí a palavra. Então, você vê as pessoas se unindo, por mais triste que seja, você vê as pessoas se unindo para fazer o bem ao próximo. O povo nordestino se unindo em vários... Eu vi lá no João Pessoa, que é um estado vizinho ao nosso. Aliás, o povo todo. Eu vi uma coisa impressionante. Eu vi a União das Favelas do estado de São Paulo fazendo arrecadação para mandar para lá. O povo favelado se unindo para mandar para lá. Então, nesse momento, você vê o quanto o povo é unido. Certo? E como eu falei, a filosofia espírita, ela vem nos trazer no Evangelho, no Livro dos Espíritos, 3 tipos de desencarne. Ele vem falar dos desencarnes naturais, dos desencarnes provocados e dos desencarnes violentos. Os desencarnes naturais, ela fala que decorrem do esgotamento dos órgãos e representam o encerramento programado das existências corporais, segundo as leis de causa e efeito e o planejamento encarnatório de cada ser. Então, isso aí é a famosa morte morrida. Está programada para a pessoa desencarnar daquele jeito, naquela doença, no dia certo, na hora certa. Então, tudo certinho, tudo como foi programado para a espiritualidade. Aí depois vem as mortes provocadas. O que são as mortes provocadas? São as que resultam da ação do ser humano no espectro da criminalidade e da agressividade. Então, são aquelas pessoas que morreram através de um assassinato, através de um atentado, através de uma guerra. Essas são consideradas mortes provocadas. As mortes matadas, certo? No popular, as mortes matadas. E a terceira são as mortes violentas. O que são as mortes violentas? São as ocorrências de catástrofes naturais. Pode ser enchentes, terremotos, maremotos, ciclone, erupção, desmoronamento, acidente automobilístico, acidente de carro que é automobilístico, né? Viário, aéreo, qualquer tipo de acidente, qualquer tipo de causa drástica natural. Sem desconsiderar, aí entra isso aqui, sem desconsiderar que a ação ou omissão humana em face da ganância, da prepotência e da corrupção, pode estar entre as causas que geram tais efeitos danosos. Certo? Então, essas tragédias pode ser uma coisa que naturalmente iria acontecer,
tipo um tsunami. Um tsunami, que é um tsunami? Ele surge em decorrência das variações do assentamento das placas tectônicas que acontecem no oceano. Então, vem aquelas ondas e acontece o tsunami. O tsunami tinha que acontecer, ok? Mas será que aquela população precisava estar morando à beira da praia? Aí é onde ele vem, decorrente de algumas ações dos homens. Então, existe o natural que ia acontecer, mas existe também aquilo que o homem causou. Eu vou dar um exemplo na minha cidade, lá em Recife. Nesse período agora de junho, chove muito, ok? Dá muita cheia, não tanto quanto deu assim no sul. Eu me lembro que no ano de 74 teve uma cheia muito grande. Então, pessoas morreram, perderam-se casas. Mas o que acontece lá com Recife? Recife, ele foi uma cidade que foi aterrada pela população. Recife, a grande parte do Recife está abaixo do nível do mar. Foi aterrado, então, para que pudessem construir. O que é que acontece? No mês de junho e julho chove-se muito. Quando a maré está alta, os canais não conseguem ir, porque o nível do mar está mais alto do que a terra. Então a água não consegue ir, então acontecem as cheias. Mesma coisa, os morros que tem lá. Pessoas que não têm onde morar, muitas saíram do interior, a grande maioria são pessoas que saíram do interior do estado, vai morar nas capitais, terminam colocando as casas, construindo as casas e os casebres no morro. Chega a chuva, não tem estrutura, então há os desabamentos. Então, isso aí é o que é considerado uma morte violenta. E isso aí a gente vê o homem mudando a estrutura do planeta. Muitas das vezes, inconsequente. Por quê? Por causa da ganância, por causa... muitas das vezes, quando a gente fala, eu falei, uma família pobre se mudou e foi morar lá, por causa da necessidade. Mas qual é a obrigação do Estado? Qual é a obrigação daqueles que estão ali na frente? Eu não falo a obrigação de construir casas e dar casas, não. Ok? Porque ninguém tem a obrigação de dar nada para ninguém. Tem a obrigação de dar educação e de dar condições para todo mundo trabalhar. Ninguém tem a obrigação de dar nada, certo? Nenhum Estado, nenhum órgão público tem a obrigação de dar nada. Tem a obrigação de dar condições para que a pessoa trabalhe, para que a pessoa estude, trabalhe e consiga fazer o seu futuro. Em outras palavras, dar a vara em vez de dar o peixe. Então, quando a gente vê as vítimas... Nos casos em que desencarnam várias vítimas, entende-se que as faltas... Tá. Então é o seguinte, no Espiritismo, a gente aprende que essas vítimas coletivas, certo, tem um motivo de ser. Por mais que essas mortes tenham sido... A gente vai voltar aqui nas causas. As causas naturais está bem clara, né, gente? A gente não tem o que é causa natural, está programado. Mas aqui, tanto nas causas provocadas quanto nas causas violentas, ok, deixa eu voltar aqui um pouco, tanto nessas causas aqui provocadas quanto nas causas violentas, se a gente acredita na justiça e na bondade de Deus, nada é à toa. Certo? Nada, por mais que caiu uma bomba, destruiu a vida de milhares de pessoas, de centenas de pessoas. Ok, foi uma morte provocada. Ok. Mas por que aquelas pessoas estavam lá naquele momento? Será que estavam lá à toa? Será que elas são vítimas? Será que as pessoas são vítimas? É isso aí. É o que o Espiritismo vem... Se a gente acredita que a gente tem um Deus bom e justo,
ninguém é vítima de nenhuma situação. Ninguém passa por nada à toa, por nenhuma dor à toa. Senão, Deus não seria bom e justo. Faz sentido? É às vezes difícil a gente aceitar. É muito difícil a gente aceitar. Eu estava essa semana, hoje de manhã, eu estava assistindo uma palavra do Guilherme Velho, que já veio aqui algumas vezes, também meu conterrâneo, e ele falando, o ser humano, ele não precisa da verdade para acreditar nas coisas. Porque muitas das vezes, ele sabe da verdade. Se não fosse assim, o médico não fumava e não bebia. O médico sabe que fumar e beber faz mal. E a gente sabe que várias coisas nos fazem mal. O que acontece é, ele não precisa da verdade. Não é a verdade que vai mudar a cabeça da pessoa. É o grau de consciência, de amadurecimento da pessoa que vai fazer com que ele mude. Porque se você não tem consciência de amadurecimento, você pode descobrir a verdade. Como Jesus falava, descubra a verdade que ela vos libertará. Você pode até descobrir, pode até ter prova da verdade. Mas, se você não tiver conhecimento, amadurecimento, você não vai aceitar. É o que o Luiz acabou de falar aqui com o caso de Miramês, que foi o jovem mancebo. A mesma coisa que aconteceu com Nicodemos. Nicodemos já sabia que Jesus era, mas ele não teve coragem de seguir Jesus. E vários outros. Então, o que acontece? Nessa situação, deixa eu voltar agora aqui o slide, cometidos pelas pessoas que retornam à vida material, são espiadas solidariamente em razão dos vínculos espirituais entre elas existentes. Todavia, é necessário se torna qualificar a condição daquele que, por comportamentos na atual existência, possam sublimar as provas, alterando para o melhor planejamento vital e garantindo a ampliação de sua permanência no orbe, redefinindo aspectos relativos à reparação de faltas e à construção e realização de novas oportunidades. Eis um caminho para explicar, por exemplo, que ainda não se definitivamente a existência de sobreviventes. Então, o que ele quer dizer aqui? Que nessas catástrofes, todas aquelas pessoas que estão passando precisam passar por aquilo. Mas que, através do melhoramento moral das pessoas, através do trabalho e da mudança da pessoa, aquela dor pode ser atenuada. Por isso que a gente vê em tantas catástrofes quanto essa, saírem sobreviventes. Tem coisas, tem situações que você diz, como é que a pessoa sobreviveu a um acidente desse? Porque ela precisava, o quinhão que ela precisava de dor para passar por aquela situação foi suficiente e ela não precisou desencarnar naquele momento. Então, nada. Quantos casos a gente conhece na literatura espírita de espíritos que passaram por isso, mas que fizeram coisas muito boas e foram atenuados. Foi citado aqui há umas 2 semanas atrás, o Roberto citou o caso da senhora que tinha que, a tia, esqueci o nome, tia Cida, que tinha que desencarnar durante várias encarnações, queimada e ela simplesmente se dedicou a pessoas com a tal doença, que é a fogo selvagem, e aquela prova dela foi amenizada. Então, quantas pessoas a gente conhece que passaram, que dedicam-se ao próximo, e aquela dedicação faz com que ela alivie dores que elas precisariam passar pelo futuro. Existe uma frase que é muito certa, que é um ato de amor cobre uma multidão de pecados. E no livro Nosso Lar, de André Luiz por Chico Xavier, ele fala que o bem que a gente faz, ele é um advogado nosso para a eternidade. E eu sempre falo isso nas nossas aulas. Eu sempre falo isso, né, Ana? Ana já passou por mim, o Léo também passou. Um bocadinho já passou. A Simone aqui. Então é o seguinte, tem uma coisa que é muito interessante e é uma coisa muito lógica. A maioria aqui é pai ou mãe.
Eu acho que só eu e a Lu que não é pai e mãe aqui, mas, e os dois aqui, mas eu acho que todo mundo é pai e mãe aqui. Então, vamos botar um exemplo bem simples. Se alguém faz um bem para um filho de vocês não vão ser gratos para aquela pessoa pro resto da vida? Então, o bem que a gente faz para alguém, aquela pessoa que você está fazendo bem, seja encarnada ou desencarnada, tem uma rede de familiares, encarnados ou desencarnados, que no momento que você precisar, aquelas pessoas vão te ajudar. É simples desse jeito. Isso chama-se gratidão. Se alguém faz o bem por nós, a gente vai ser grato pelaquela pessoa. É assim que funciona. Quando André Luiz queria visitar os familiares dele, que a espiritualidade do nosso lar segurou mais de um ano para ele poder ir lá, por que ele não foi liberado? Primeiro, que ele não estava preparado para encontrar o que ele ia encontrar lá. Segundo, porque a Narcisa falou para ele, olha, é preciso a gente... Desculpa, o ministro Clarencio falou para a pessoa que tinha ido visitar aquela senhora que não tinha trabalhado tinha trabalhado 40 horas, 300 horas num período de 8 anos. É o que eu digo na aula, ela nunca bateu um prego na barra de sabão. Ela, não sei se alguém conhece a expressão. Então, é o seguinte, ela queria ajudar os parentes dela, mas ela nunca tinha ajudado ninguém. E o ministro Clarencio pergunta para ela, como é que você vai ajudar se você não angariou espírito de cooperação? Quando você precisar, quem é que vai lhe ajudar? Ninguém. Então, essas pessoas que fazem o bem, elas são atenuadas dessas dores, desse sofrimento, na hora que precisar. Aí ele fala aqui, ó, se todos estavam unidos é porque todos precisavam passar por aquilo. E se alguém escapou daquela, é porque um motivo teve dela escapar. A gente tem que mudar alguns conceitos, que é o da fatalidade. Ah, porque Deus quis, foi assim. Então, numa situação numa situação como essa, é muito comum a pessoa falar que foi uma fatalidade da vida. E o Espiritismo, a compreensão espírita, baseada no estudo, ela vem nos mostrar que não existe fatalidade. O que existe é ação e reação. Que a gente pode mudar o nosso futuro. Como dizia Chico Xavier, a gente não pode mudar o que a gente fez. O que passou, passou. Mas a gente pode mudar o nosso futuro. Ele vem nos ensinar que a nossa responsabilidade, o trabalho em nos melhorar, em ajudar o próximo, pode mudar o nosso futuro. Então não existe fatalidade. A gente pode mudar o que está programado. Como eu falei anteriormente, se a pessoa precisava passar por aquilo, mas a pessoa trabalhou na sua melhora e trabalhou em prol da coletividade, a pessoa pode mudar o seu futuro, sim. Você pode mudar o que está programado. Nós, quando a gente vem num processo para reencarnar, está traçado ali as coisas principais que a gente precisa passar. Coisas que a gente realmente tem que passar por aquilo. Mas dependendo do nosso trabalho, a espiritualidade nos dá um break daquilo, nos alivia. Dependendo da importância que a gente faz, ele diz, não, olha, fulano está sendo mais útil dessa forma do que dessa. Até mesmo a condição, até mesmo o prazo de vida, o prazo reencarnatório. Isso pode ser alterado. Moratória. Isso mesmo. Conseguir moratória. Não que seja muita coisa continuar aqui. Porque se a vida é eterna, a gente parar para pensar, eu quero viver muito. Ok, ótimo. Todo mundo quer viver muito. E a nossa obrigação é fazer com que... Aí a Luz vai chegar em casa e vou escutar. A nossa obrigação é fazer com que a gente dure o máximo possível. A gente não quer antecipar nossa volta. Certo? Mas, no momento que chegar, chegou. Graças a Deus. Se foi... Melhor ainda se foi na primeira opção, a natural. Não é? Então, gente, vamos...
eu quis colocar isso aqui, ó, vamos esquecer essa forma fatalidade. Fatalidade não existe, a gente pode mudar o nosso futuro. A Lu estava falando de uma amiga nossa que ontem se formou, né, em pós-graduação, teve 3 meninos aqui e fez a pós-graduação, a Francine, né, que de vez em quando vem aqui. Então, 3 filhos. Ela podia ter se acomodado em casa. Mas ela não, foi fazer pós-graduação. Então, ela está mudando o futuro dela. Todos nós conseguimos mudar nosso futuro. Seja numa escala maior ou menor, mas todos nós conseguimos mudar o nosso futuro. O que é que a gente está esperando para isso? Porque quanto mais rápido a gente anda, mais rápido a gente colhe os resultados dessa mudança. Uma vez perguntaram a Jesus qual era o maior mandamento, né? Porque como o Luiz falou aqui de Moisés, Moisés trouxe os 10 mandamentos. E depois Jesus simplificou esses 10 mandamentos em 2. Aí queriam saber qual era o mais importante mandamento daqueles 10. Aí Jesus colocou o seguinte, olha, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. Esse é difícil, viu? O primeiro é fácil. Amar a Deus sobre todas as coisas é muito fácil. A gente está amando aquele que nos criou, que nos deu tudo. Desde o nosso espírito, do nosso ser, como nossa matéria, como o local que a gente vive, nos deu tudo. Não tem como não amar a Deus. Agora, amar o próximo não é fácil, não. Ele não está conseguindo amar nem a gente própria. É isso aí, e isso é intrínseco. Amar ao próximo como você ama a si mesmo. Uma coisa depende da outra. É intrínseca isso. Então, é muito difícil, porque é como você acabou de falar, Lene. A gente não consegue ainda nos amar completamente. Porque a partir do momento que a gente começa a amar a nós mesmos completamente, a gente esquece tudo e começa a fazer tudo certo. A gente vai querer dar uma reviravolta completa e a gente não vai conseguir. Porque, como fala aqui, a natureza não dá salto. A gente não vai conseguir. A gente vai trabalhar nisso aí. Se a pessoa não estiver bem da cabeça, a pessoa vai pirar, porque a pessoa tem que saber administrar isso aí. Amar a gente mesmo. E a gente só pode amar o próximo se a gente amar a gente mesmo. A gente não consegue dar para os outros aquilo que a gente não tem. Então, o Roberto, quando esteve aqui da última vez, ele usou um exemplo muito óbvio para a menina que estava aqui. Ele disse, se eu te pedir uma manga, você tem como me dar a manga? Ela disse, não, agora não. Ele disse, é lógico, você não tem uma manga, você não tem como me dar. É feito um amor. Você não tem como dar aquilo que você não tem. É muito complexo esse segundo, mas a gente tem que trabalhar isso aí. E nesses momentos de aflição, de calamidade, a gente vê as pessoas exercitando, começando a pôr em prática esse amar ao próximo como a si mesmo. Porque todo mundo, a gente se coloca no lugar do nosso próximo, numa situação dessa. É um momento que é fácil a gente se colocar no lugar do próximo. Um momento desse, por mais que os escândalos tenham que acontecer, que as calamidades tenham que acontecer, a nossa obrigação, principalmente como espírita e cristão, é auxiliar aqueles que estão passando pelo escândalo, que estão passando pela dor e pelo sofrimento. E ai daqueles que causam o escândalo. Ai daqueles que causam o escândalo. Porque, como foi falado aqui, existem situações que são provocadas pelo homem, existem situações de que, infelizmente, pessoas tomam proveito disso aí, certo? E é triste, mas isso é dela com o Criador. É problema dela com o Criador.
certo? A gente tem que fazer a nossa parte. É ajudar o nosso próximo, é auxiliar o nosso próximo da melhor forma possível. Acho que acabou. Não, acabou os slides, mas não acabou o que eu tenho que falar, não. Tá certo? E uma coisa, gente, falando sobre essas mortes coletiva e natural. Naturais, coletivas, esses 3 tipos de morte que o Livro dos Espíritos vem trazer. Para o espírito que está desencarnando, não importa o tipo de morte. Não importa o tipo de desencarne. Ele está desencarnando no momento certo, da forma que ele precisava desencarnar. Na pergunta 738 do Livro dos Espíritos, a espiritualidade fala para Kardec, quer a morte se verifique por um flagelo ou por uma causa ordinária, não se pode escapar a ela quando soa a hora da partida. A única diferença é que no primeiro caso parte um grande número ao mesmo tempo. Ele está falando das mortes coletivas. Jesus, ele nos faz um tesouro, um chamado um tempo todo. Ele vem nos falar que a gente tem que juntar nossos tesouros onde os ladrões não roubam e onde as traças não corroem. A gente tem que juntar o tesouro no nosso coração, pois o corpo, tudo que é material fica para trás, até o nosso corpo. A única coisa que a gente leva é o nosso sentimento, é o que a gente fez de bom. É a única coisa que a gente leva. Isso é tão sério, gente, que até o Luiz estava falando, porque em outros planetas existe uma civilização mais evoluída. Porque a resposta que ele deu é que aqui no planeta Terra, Jesus é o nosso modelo e guia. É o que a gente pode aspirar. Ok? Por quê? Porque existem planetas mais evoluídos do que o nosso. Ok? Então, o negócio é tão interessante que quando a gente chega a esse nível em que a gente precisa partir, graças a Deus, a gente parte para um outro planeta, nem o nosso perispírito, que é semimaterial, a gente leva com a gente. Porque o perispírito de um planeta diferente, ele é formado das matérias daquele planeta, não da matéria do nosso planeta. O material do planeta Terra, que é formado do nosso perispírito, que também é uma coisa material, mas é bem mais sutil do que a nossa carne e osso que a gente tem, nem isso a gente leva. Quando a gente chega a um ponto suficiente de evoluir e não ter que encarnar mais nesse planeta. Então, nem isso. Ele é formado por outros. Por isso que o perispírito de Jesus teve que ser formado, passou mais de 500 anos para ser formado aqui, quando ele veio encarnar. E ele sofreu mais do que a própria crucificação. Sofreu mais do que a própria crucificação. Isso está no livro Universo e Vida, de Áureo. Que foram 500 anos de preparação formando o perispírito de Jesus com as substâncias mais sutis do planeta Terra para que ele viesse encarnar aqui. Porque Jesus ele não tinha mais perispírito, ele era espírito puro. Não tinha mais perispírito. Então, não é que ele teve que regredir. Na nossa linguagem é como se fosse uma regressão, mas não é isso, porque o espírito ele não regride. Mas ele teve que ser formado um perispírito para ele poder encarnar. De alguma forma é um pouco de matéria. É matéria. Ele não tinha mais matéria. O perispírito ele é formado de uma matéria mais pura. Feito ar. O ar é matéria, a gente não vê, mas é uma matéria. Mesma coisa do perispírito. Então, nem isso a gente leva. E a gente se preocupa com tanta coisa. Gente, é isso que eu queria falar para vocês, tá? A gente vai passar agora para a tarefa do passe. O passe, o trabalho não termina depois do passe, tá, gente? Depois a gente vem para cá, para os recadinhos, para a água fluidificada. E tem uns recadinhos bem importantes para passar para vocês hoje. Tá? Vamos agora, quem quiser fechar os olhos, elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Maior, ao nosso Mestre Jesus, e agradecer por essa oportunidade, Pai, de estarmos aqui unidos mais uma vez
para aprender, para nos evoluir um pouco mais. E pedimos força para pôr em prática esses ensinamentos no nosso dia a dia, que não é fácil no momento e no grau evolutivo que a gente vive. Não é fácil a gente pegar todos os ensinamentos e pôr em prática. Mas a gente já tem essa vontade, Pai. A gente já está aqui e contamos com a Tua bondade, com a Tua benevolência, com o Teu amor e com o auxílio dos nossos guias e mentores espirituais, para que sempre que a gente dá uma tropeçadazinha, a gente possa se erguer de novo e continuar a nossa caminhada. Muito obrigado, Pai, por este momento. Muito obrigado, Mestre Jesus. Que a Tua paz, que a Tua luz siga conosco durante todos os dias da nossa semana. E te pedimos, Pai, encarecidamente por aqueles irmãos nossos de lá do sul do nosso país que está passando por essa situação tão triste, que eles possam conseguir forças, coragem, possam erguer a cabeça e continuar a vida deles trabalhando e tendo fé em Ti, Pai. E aqueles irmãos que desencarnaram, que eles possam, Pai, encontrar do outro lado da vida, no mundo espiritual, mãos amigas, braços amigos que possam acolhê-los e abraçá-los nesse momento de transição. Muito obrigado, Pai. Esteja conosco hoje e sempre, e assim seja feita a Tua vontade.